Nobres alunos, amigos e parceiros, estamos de volta para a quinta parte da aula do sábado pela manhã. Hoje, no dia 6 de março de 2021, pelo CETEP. A disciplina aqui é Legislação e Ética Profissional. As turmas são Eletrotécnica 7 de Camusim, Eletrotécnica 18 e Mecânica 10 de Paracuru. Sou o professor Eric Brasil e é sempre uma honra, um prazer e um privilégio. Estamos aqui tratando sobre um assunto aparentemente fácil, mas quando a gente vai discutir de verdade, não é tão fácil assim, exige algum raciocínio, não é? Que é falar sobre ética. E aí você já sabe que nessa nossa disciplina nós vamos falar sobre 3 assuntos principais: ética, moral e direito. E aí nós começamos abordando a ética e trazendo um conceito. Podem existir muitos conceitos e muitas opiniões diferentes, mas eu não vou aqui polemizar, porque nós não temos tanto tempo assim. Se fosse um curso de filosofia, de teologia, de ciências sociais, até poderíamos fazer um debate acadêmico. Mas faremos aqui um debate objetivo, prático, aplicado, que é isso que interessa de verdade para o eletrotécnico, para o técnico em mecânica. A ética é um conjunto de valores universais, imutáveis. Exemplo do que poderia ter a ver com ética, as virtudes. Exemplo de virtudes, a verdade, a coragem. Todas as civilizações de todos os países, de todas as épocas do mundo, sabem que a verdade é um valor ético. Elas podem até mentir. Líderes, reis, políticos, chefes podem até mentir, mas todos sabem que a verdade é uma virtude, que é um valor ético. E eu posso muito bem estar na Arábia Saudita e saber disso, no Japão e saber disso, no Brasil e saber disso, na Argentina e saber disso, no Guiné-Bissau e saber disso, na Mongólia e saber disso, na Rússia e saber disso. Então, é universal. Todas as civilizações, de todos os tempos, de todas as épocas, de todas as culturas, admitem que a coragem é uma virtude. Ser corajoso é virtuoso. Então, coragem é um valor ético. E aqui eu não estou falando de coragem no sentido de força física, não. Coragem de trabalhar, coragem de estudar, coragem de levantar cedo mesmo diante de uma pandemia, coragem de passar um sábado e domingo estudando e se qualificando profissionalmente. Isso é coragem, isso é uma virtude. Então, você tem virtudes. Parabéns, porque você é corajoso, não é? Outras virtudes podem existir. A tolerância. Mas aí nós temos que ter um certo cuidado, uma certa maturidade, porque eu posso tolerar todas as religiões, posso tolerar as culturas, os idiomas, as diferenças regionais, as visões de mundo, posso tolerar. Eu sou professor e tenho amigos evangélicos, amigos católicos, amigos espíritas, amigos ateus, amigos das religiões de matriz afro, amigos do budismo. Eu sou professor, eu tenho meus posicionamentos, porque além de professor, eu também sou um ser humano, sou um cidadão, então eu tenho minhas próprias opiniões. Só que eu, eticamente falando, não posso impor as minhas opiniões, como todas elas sendo a prática correta em todas as situações, para os meus alunos. Quer um exemplo disso? Digamos que o professor Eric ele seja da religião católica.
Porque o professor Eric, ele nasceu no catolicismo, a mãe do professor Eric, o pai do professor Eric, são católicos. E aí seria muita arrogância da minha parte e muito antiprofissionalismo chegar e dizer que todos os meus alunos têm que ser católicos, ou que eu só aceito aluno católico. Quem não for, eu não aceito. Isso é antiético, porque eu estou querendo ali impor a minha religião para todos. Isso está errado, porque eu posso ter alunos católicos, eu posso ter alunos evangélicos, eu posso ter alunos espíritas, eu posso ter alunos judeus, eu posso ter alunos muçulmanos, inclusive tive um aluno muçulmano pelo CETEP, eu posso ter alunos de qualquer denominação religiosa. Qual é a minha obrigação aqui? É dizer que todos os meus alunos têm que me respeitar e que eu tenho que respeitar todos os meus alunos. E que eles, meus alunos, têm que se respeitar entre si. Pois o respeito é uma virtude, um valor universal que serve para os católicos. Um católico autêntico, cumpridor da sua religião, ele respeita. Que serve para os evangélicos. Um evangélico, independente da sua igreja, eu sei que tem muitas denominações, respeito. Pois o respeito é um valor cristão. O muçulmano de verdade, aí muita gente gosta de dizer que todo muçulmano é terrorista, todo muçulmano é homem-bomba, isso é mentira, apenas um pequeno percentual deles é assim, aproximadamente 5%. 95% dos muçulmanos são da paz, são da vida. Inclusive, para saber disso, eu pesquisei, não é uma fala solta. Sabe o que foi que eu fiz? Eu, como sou professor de gestão, mas também sou professor de ética, eu disse aqui que conversei com um líder judeu, não foi para poder conhecer o judaísmo, pois eu também pesquisei a religião muçulmana. E eu adquiri, não para seguir, porque eu não sou dessa religião, mas para conhecer. Porque até para criticar, você precisa conhecer o que é o islamismo. E aí eu comprei, adquiri um Alcorão, um livro sagrado dos muçulmanos, numa versão em português, para poder ler aquele livro, para poder entender do que é que se trata o islamismo de verdade. Não esse radicalizado. Estado Islâmico, Al-Qaeda, terrorismo, isso aí é radicalização do islamismo. Quero saber o que é islamismo de verdade. Porque eu já tive um aluno muçulmano de religião islâmica. E aí eu fui ler o Alcorão. Sabe o que é que o Alcorão diz? Ele chama Deus de Alá, o Eterno, o Misericordioso. O Alcorão, ele fala sobre o primeiro homem chamado Adão. E lá no Alcorão tem dizendo assim: e no princípio de todas as coisas, o anjo de luz acompanhava o Senhor. E o Senhor criou o homem. E ao primeiro homem, ele deu o nome de Adão. E a Adão, ele entregou o comando de todas as criaturas da terra, sob a condição dele ter responsabilidade. E o anjo de luz, insatisfeito e invejoso, chegou para o Senhor. Senhor, Senhor, esse homem feito de barro, o Senhor vai entregar o mundo para ele? Por que ele não entrega para mim, que sou feito de fogo? E aí, nesse momento, houve um conflito. E o anjo de luz, que era de luz, entrou em conflito com Deus. E aí o Alcorão, ele continua tratando de muitos temas, e ele fala de um grande patriarca, que é o pai de muitas nações, chamado Abraão. E tem um capítulo do Alcorão para poder falar de um homem muito importante, chamado Yeshua, ou Jesus de Nazaré. E aí eu li o Alcorão, ou pelo menos esses trechos que eu estou dizendo para você, porque geralmente o Alcorão está em árabe, mas aí eu adquiri uma versão em português. Eu não falo árabe, mas na minha versão eu consigo ler em português. Descobri que o islamismo, de verdade, na sua origem, é uma religião do bem, de paz, muito parecida com
as nossas religiões aqui do Brasil. Tudo que eu falei, alguém desavisado poderia pensar que eu estivesse falando de ensinamentos da Bíblia. Mas não é a Bíblia. É o Alcorão. Então, a pessoa verdadeiramente esclarecida, antes de criticar, procure investigar a fonte. Qual é a fonte de ensinamento para os evangélicos? Não é a Bíblia? Então, mesmo que você seja ateu, leia a Bíblia para você saber. Qual é a fonte de ensinamentos para o católico? Não é também a Bíblia? Leia. Qual é a fonte de ensinamentos para o muçulmano? Não é o Alcorão? Pesquise, mesmo que você não acredite, mas faça uma pesquisa. Qual é a fonte de ensinamentos para um filósofo? Pesquise. Para um cientista? Pesquise. E assim, vá tendo a consciência crítica. Porque às vezes você pode se deparar com uma coisa absurda. Porque existem absurdos. E é aí que entra a tua maturidade. Porque na maior parte do tempo é fácil ser um cidadão, e é relativamente fácil ser um cidadão ético. Só que tem casos pontuais que você, poxa, esse caso aqui, essa exceção aqui, eu não sei se está certo, se está errado. Porque eu aprendi que a tolerância, por exemplo, é um valor ético que eu devo tolerar. Mas será que eu devo tolerar absurdos? Por exemplo, eu devo ter tolerância religiosa. Eu sei que o judeu, ele lê a Torá, ele lê o Talmud, ele lê livros que estão na Bíblia e outros que estão fora da Bíblia. Tudo bem. Eu sei que o evangélico lê a Bíblia. Eu sei que o católico lê a Bíblia, mas a Bíblia do católico é maior, tem 72 livros. Eu sei disso. A Bíblia do evangélico tem 66 livros, a do católico tem 72. Então, a Bíblia, não é que ela seja outra Bíblia, mas é uma Bíblia com mais livros. Porque a Bíblia não é um livro, é um conjunto de livros. E aí, o Alcorão eu também vejo lá. Mas, a partir do momento que eu me deparo com um livro satanista que prega a morte, a destruição das pessoas e rituais que pregam a tortura e a degradação humana, e eu percebo que aquilo vai contra a vida, contra a dignidade, contra o princípio básico humano, opa! Aí eu não posso tolerar. Entende o que é ser ético e ter maturidade? Então, tem a regra. Qual é a regra? Tolerância. A exceção, cuidado com os absurdos. Então, aqui vale a seguinte regra: siga o seu chefe, siga o seu líder, siga o seu pastor, siga o seu padre, siga a sua liderança, o seu pai, siga a sua mãe, siga a autoridade que está diante de você, siga o seu supervisor. 99% do tempo. E 1% do tempo seja crítico. Porque nenhum ser humano sobre esta terra é 100%. Eu amo meu pai. Meu pai é um homem sábio. Meu pai me ensinou muitas coisas. Muito do que eu falo como professor foi meu pai que me ensinou. Mas meu pai é um ser humano. E pode ser que tenha alguma coisa na fala do meu pai que não esteja 100%. E aí eu preciso avaliar, questionar. Mesmo eu, que sou seu professor, eu não sou 100%. Você não é. Nem o seu pastor, nem o seu padre, nem o seu sacerdote são. Nem ninguém sobre esta terra. E então, nós podemos questionar. E podemos questionar com respeito. Meu pai, é o seguinte, eu gosto muito do senhor, respeito muito o senhor, sigo as suas orientações, mas nesse ponto o senhor não está certo. Nesse ponto em particular, eu discordo. Nesse ponto em particular, eu não vou seguir. Tudo bem. Tudo bem. Certo? Então, assim, o problema do ser humano são os radicalismos.
Porque é muito sedutor você seguir uma coisa cegamente. Ah, tá tudo certo, então se tá tudo certo, eu vou seguir sem raciocinar, que é menos trabalhoso. Não preciso raciocinar, não preciso pensar, não preciso polemizar, não preciso entrar em conflito. Meu chefe mandou eu cortar a energia de um cidadão que ele está sobrevivendo às custas de um aparelho que depende do fornecimento de energia. Ele não tem gerador. Se eu cortar, eu sei que ele vai morrer. Eu vou cortar? Foi uma ordem. Mas eu vou obedecer? Eu obedeço todas as ordens, menos as coisas absurdas. Pelo menos eu tenho a dignidade de questionar. Chefe, o senhor mandou fazer esse corte? A minha ordem de serviço é essa, a minha orientação é essa, mas, olha, vamos analisar, acho que o senhor não olhou direitinho, não. Nessa casa, nessa residência, essa exceção aqui, tem um cidadão sobrevivendo com um aparelho ligado na rede. Se eu cortar, ele morre. O senhor não queria reconsiderar, porque isso pode respingar para cima do senhor, da empresa, do meu trabalho também. Eu, como cidadão, preciso alertá-lo. Você não precisa desobedecer de uma maneira desrespeitosa. Às vezes, você pode argumentar, não é? Evite os radicalismos para que você também não tenha problemas. Então, dessa forma, dessa maneira, você consegue gerenciar, mesmo no ambiente de trabalho, no ambiente de empresa, situações que podem não ser tão fáceis. Bom, já que nós citamos aqui alguns exemplos relacionados com a ética, e dissemos que você trabalha a ética na empresa, mas que você também trabalha a ética como cidadão, você tem cidadania, então se reporte aos exemplos, os grandes exemplos luminares da humanidade, como esses arquétipos, essas referências, esses faróis de luz. Se eu falei aqui de Jesus como uma grande referência, eu poderia ter falado de outras referências, porque não estou aqui para fazer uma defesa religiosa, mas sim comportamental. Jesus era judeu, já sabemos disso. Jesus tinha hábitos judaicos e Jesus viveu e foi ensinado numa cultura judaica. Então, é quase certo que Jesus não comesse carne de porco. Tudo bem. Eu já comi carne de porco, acho que a maioria aqui já, e isso não me impede de seguir Jesus. Mas vamos a uma situação conflitante. Se no ambiente de Jesus alguém comesse carne de porco, ele iria atacar essa pessoa, criticar essa pessoa ou não? Não, né? Porque, muito embora ele mesmo não comesse, por uma questão cultural, mas ele mesmo também disse: o que torna o ser humano impuro não é o que entra na sua boca, mas aquilo que sai. Eu me torno impuro não é quando eu como a carne de porco, mas eu me torno impuro quando eu falo mal, levanto falso testemunho, critico sem provas, eu tento prejudicar o colega através de uma mentira e da fofoca. Isso me torna impuro. Comer a carne de porco? Não. Então, por que ele não comia carne de porco? Por orientação cultural. Cultural. Assim como a maioria dos brasileiros não come carne de cavalo, por uma questão cultural, assim como a maioria dos brasileiros não comem carne de cachorro, por uma questão cultural, os europeus comem carne de cavalo e acham muito bom. Comem carne de jumento e acham muito bom. Os sul-coreanos podem comer carne de cachorro e achar muito bom. Questão cultural. Então, saiba a diferença entre o que de fato é cultura e o que de fato é um comportamento ético. Certo? Professor, mas às vezes fica um pouco confuso, né? Às vezes pode ficar. E como é que eu vou dissipar essa confusão? Vamos aqui a mais um compartilhamento de tela.
Ética, conjunto de valores universais imutáveis, como, por exemplo, as virtudes, como a verdade, como a coragem. Mas eu tenho um outro conceito para trazer para vocês, que inclusive eu vou cobrar em prova. O conceito de moral. Existe a ética e existe a moral. E o que é moral, professor? A moral tem muitos conceitos. Como eu disse, eu não vou aqui me estender demais, para não ser um debate filosófico, nem religioso, nem acadêmico, mas para a realidade prática dos cursos técnicos, eu digo: moral é o conjunto de valores sociais mutáveis. O que é mutável? Que muda. A moral muda com o tempo. A moral muda com o lugar. E a moral muda com a cultura de cada pessoa, de cada país, de cada região, de cada época. Eu vou pedir aos colegas que não fiquem riscando aqui, porque não é quando você está aqui nesse ambiente você pode utilizar. Mas um exemplo de moral: os hábitos, os costumes, o comportamento social das pessoas. Tem muitas coisas que chamam a atenção, que nos chocam, que nós criticamos, que não se tratam de questões éticas de verdade. Se tratam apenas de questões morais, questões culturais. A moral é importante, sim, mas ela é diferente da ética, certo? Algumas pessoas consideram que a ética e que a moral são a mesma coisa. No dia a dia, você pode até dizer que são, mas tecnicamente tem uma diferença importante entre elas. A ética é universal, vale para o mundo todo, vale para todas as culturas. A moral, ela vale para aquela profissão, para aquela situação, para aquele lugar, para aquela época, para aquele tempo. Muita gente chama código de ética, e até está escrito lá código de ética, mas às vezes é o código moral, né? Daquela profissão, daquela situação, daquele país, certo? Professor, mas eu ainda não entendi bem. Eu preciso... Diga, Nilson. Quando fala esse respeito de ética e moral, a moral vai mais para o pessoal, né, professor? Eu acho que a moral pega mais para o seu pessoal. Você tem alguma coisa a zelar, né? Pronto. Eu gosto de trazer uns exemplos bem didáticos, bem pedagógicos. Quem já era meu aluno já me conhece. E eu vou falar aqui de um exemplo para você entender o que é moral. Acho que todos aqui já assistiram, já acompanharam Os Trapalhões. Didi, Dedé, Mussum, Zacarias, dependendo da época, né? Você assistiu ou você viu gravado. E Os Trapalhões era o programa da família brasileira. Na época em que eles estavam no auge, os Trapalhões passavam no horário nobre. Dia de domingo à noite, horários assim que tinham uma grande audiência. E a maioria de nós gostávamos do Didi, do Dedé, do Mussum, do Zacarias. Achávamos engraçado. Era muito legal. E assistia o pai, a mãe, os filhos, a família inteira. A classificação indicativa normalmente era livre. Todo mundo podia assistir. E quase todos os brasileiros aceitavam e gostavam. Uma pergunta que eu faço é: os Trapalhões, da maneira como eles trabalhavam antigamente, há 20 anos atrás, eles poderiam trabalhar livremente hoje? Não, senhor. Não, senhor. Por quê? Já ia até citar, porque hoje, de um tempo para cá, tudo e qualquer coisa que você passa na TV, ou em jornal, ou em rádio, tudo estipula idade, quem pode, quem não pode, tudo isso tem. Até mesmo hoje, vamos partir para o lado da tecnologia, até mesmo o celular hoje,
se você dá um celular para o seu filho, você tem a opção de restringir ele de alguns conteúdos que tem lá dentro. Exatamente. Então, Nilson aí responde. Hoje, não. Hoje, os trapalhões não poderiam atuar da mesma maneira. Poderiam atuar, mas fazendo alguma autocrítica. Exemplo, o Didi chegava para o Mussum e dizia assim: ei, crioulo azulão. E o Mussum nem ficava com raiva, não, mas ele retrucava e dizia assim: seu Paraíba, cabeça chata, comedor de jabá. Eles faziam isso, essas brincadeiras. Né? Há 20 anos atrás... Professor? Eu já te dou a palavra, Raimundo Nonato. Você já fala, só para concluir o raciocínio. Há 20 anos atrás, okay. Você poderia falar essas coisas, inclusive em rede nacional, na televisão, no horário nobre, os trapalhões falavam, e estava tudo tranquilo. Só que foram aprovadas leis declarando determinadas atitudes como racismo ou como injúria racial. Então, o Didi, o Renato Aragão, ele produzia, às vezes sem querer, um comportamento racista quando ele se referia para o Mussum dessa forma. Mas é importante dizer que não era só o Didi. O Mussum também era racista. Racista contra os nordestinos, quando ele dizia Paraíba, cabeça chata, comedor de jabá. Então, era um racismo mútuo. Mas eles se toleravam, porque a moral brasileira, a cultura brasileira, na época, permitia. Só que a nossa sociedade mudou, as leis mudaram, os comportamentos foram se tornando menos tolerantes ao racismo e à injúria racial. E hoje, um comportamento que antes era considerado inocente, hoje é criminoso. Então, se eu não tiver cuidado com o que falo, eu posso ser responsabilizado criminalmente. Posso ser processado, posso ter cerceado alguns direitos, posso até ser preso, porque o racismo é considerado hoje um crime hediondo, certo? Passível de punição. Diga, Raimundo Nonato, pode falar. Só frisando o que o professor falou aí, né? Antigamente, nos Trapalhões, falava essas palavras aí. Aí, hoje em dia, se a pessoa falar isso aí, como o professor mesmo falou, acho que dá até cadeia, né? Por conta de racismo, essas coisas aí. Nós estamos no mesmo país. Não faz muito tempo que os Trapalhões disseram isso. E ainda assim as coisas mudaram. Quando as coisas mudam dessa forma, não estou falando obrigatoriamente sobre ética, estou falando principalmente de moral. A moral brasileira muda, se altera. O que a sociedade brasileira aceita numa época, ela pode não aceitar na outra época. Por exemplo, antigamente, não faz muito tempo, as mulheres não podiam usar biquíni na praia. Isso era considerado uma imoralidade e era até ilegal. Então, a mulher poderia ser presa se usasse biquíni na praia, porque isso era considerado um atentado contra a moral, contra a moralidade brasileira. Hoje, nossas mães, nossas irmãs e nossas mulheres usam biquínis. Qualquer mulher usa biquíni. E são mulheres que nós amamos, respeitamos e consideramos. E nós não consideramos isso obrigatoriamente uma imoralidade, é apenas um comportamento cultural. No Brasil, as mulheres podem usar biquíni na praia. Na Arábia Saudita, não. No Irã, não. Mas no Brasil, pode. E isso não é antiético. Isso foi imoral em uma época e não é na outra. Hoje é referência, né? A mulher brasileira, né? Principalmente nesse ponto, né? Hoje é um comportamento.
Mas hoje, não obrigatoriamente, esse comportamento está associado com a ética da pessoa, nem mesmo com a moralidade da pessoa. Às vezes você tem uma pessoa que se veste de maneira muito tradicional, tanto faz a mulher quanto o homem. A mulher só usa saias até o tornozelo, o homem só se veste de terno e gravata, e podem ser dois pilantras. Tanto podem ser pessoas de bem, como podem ser dois bandidos. Pessoas que exploram, pessoas que torturam, pessoas que não toleram determinadas práticas. Pode, assim como uma pessoa, um homem, você, por exemplo, vai para a praia e usa uma sunga ou um calção de praia, isso não afeta a sua cidadania. Assim como uma mulher pode usar um biquíni, isso não afeta a cidadania dela. Por quê? Porque a moral brasileira mudou. Então, isso tem a ver com moral, não com ética. Diga, Adessandro. Adessandro levantou a mão. Não, professor, é só falar sobre o racismo, porque ganhou tanta força que a gente não pode chamar nenhum moreno mais de preto, moreno ou negro. Qualquer forma é preconceito para eles, você nem sabe qual é a forma que pode chamar eles. Porque moreno já é preconceito para eles, aí negro. O que o Adessandro fala é a interpretação que no Brasil normalmente tende ao radicalismo. Quando eu digo, por exemplo, que eu não posso espancar o meu filho, eu não posso torturar o meu filho, tem muita gente que pensa que eu não posso dar uma simples palmada no meu filho. Claro que posso. Não é meu filho, eu não tenho que educá-lo, então uma palmada moral não é para ferir, é uma palmada que geralmente você dá para ele se alertar, não é na cabeça, não é nenhuma área vital do corpo, geralmente a gente faz assim com a mão aberta para ele se alertar. Agora, eu não posso espancar meu filho, arrancar o olho do meu filho, ferir o meu filho com uma queimadura de 3º grau, jamais. Enforcar meu filho, né? Por quê? Porque aí seria tortura contra o ser humano. Ele é meu filho, mas eu não posso matá-lo, não posso torturá-lo. Mas eu posso ensiná-lo, eu posso castigar. Da mesma forma, a interpretação do racismo. Tá? Eu não posso ter preconceito por uma questão de raça ou de etnia, da sua origem biológica, do seu estereótipo. Todos nós aqui somos miscigenados. Todos nós aqui, eu, você, temos sangue branco, negro e indígena. Todos os brasileiros têm. Mesmo que você pareça um europeu fino, você não é. Você é brasileiro. Mesmo que você seja negro, você tem sangue branco também. Mesmo que você seja negro, branco ou de outra origem, você tem sangue indígena também. Então, se você for pesquisar, tem algum antepassado seu que foi índio, que foi negro, que foi branco, que foi europeu, que foi escravo, que foi isso, que foi aquilo. Então, somos miscigenados. Não faz sentido o preconceito no Brasil. E, às vezes, a gente leva isso para um ponto exagerado, como disse o Adessandro. Então, a gente tem que ponderar. Porque, por exemplo, a expressão moreno, lá na Europa, moreno não é a pessoa que tem pele escura, não. Moreno, na Europa, é quem tem o cabelo preto. Então, a pessoa pode ser branca como a neve, tem o cabelo preto, eu chamo de moreno. Por exemplo, quando eu digo assim, eu gosto de mulheres morenas. Lá na Europa, significa mulher branca com cabelo escuro. Né? Então, tem que associar e enxergar, interpretar isso também pelos regionalismos. E ter cuidado. Né? A conotação, da maneira como a gente faz, também pode ser levado em consideração. Quando eu digo assim, negrada, vamos lá, eu não estou querendo ofender ninguém. Né? É apenas uma força de expressão. Quando eu digo negrada, vamos lá, muito embora alguém possa interpretar isso como racismo, mas depende do contexto, eu posso muito bem dizer que eu estava querendo dizer assim, camaradas, amigos, vamos lá. Né? E aí, por uma questão regional, eu uso essa expressão. A gente tem que ter cuidado também, como disse o Adessandro, com os excessos, até mesmo quando a gente quer aplicar um comportamento que é moralmente aceito, exigido, ou quando queremos até respeitar. Eu também não posso, de maneira exagerada, como se diz, levar isso para um ponto radical. Tenha sempre cuidado com os radicalismos, senão, de fato, daqui a pouco, você vai se tornar uma pessoa neurótica. Não é? Não estou aqui para ensinar alunos a se tornarem neuróticos. Não.
Estou aqui para ensinar alunos responsáveis, cidadãos que tenham capacidade de raciocínio, certo? O Vitor está dizendo que já são 12 horas, já é meio-dia, é verdade. Nós, a partir do meio-dia, fazemos uma pausa para o almoço, e é, de fato, um intervalo onde você pode descansar, almoçar. Às 14 horas, nós voltamos, às 2 da tarde. E às 2 da tarde, às 14 horas, nós iniciamos pontualmente e vamos até às 17 horas, até às 5 da tarde. Então, fique ligado, porque nós temos aula hoje, ainda até às 5 horas da tarde. Tá joia? Obrigado pela participação de todos até aqui. Sempre um prazer. E às 2 da tarde, às 14 horas, estamos de volta, com o mesmo link de acesso. Tá, boa tarde.